E agora eu estou com o Chico Conceição, ele também é um candidato a vereador aqui por Campinas, e ele vai falar um pouco mais. Eu vou perguntar primeiro quem é o Chico Conceição e o que você, eleitor, pode esperar dele. Então vamos perguntar um pouquinho da biografia dele, do histórico, né, das lutas dele. E depois a gente vai perguntar sobre as propostas e o que você, eleitor, vai poder esperar dele, se Deus permitir que ele seja eleito. Então, quando eleito, o que você, eleitor, vai poder esperar dele. Então, no primeiro momento, eu vou pedir para você, Chico Conceição, falar para o eleitor, quem é você? Boa noite, prezados eleitores, principalmente os aqui de Campo Grande e também de Campinas. Braga, muito obrigado pelo convite, pela essa participação. O meu nome é Francisco Assis da Conceição, mas eu sou conhecido como Chico Conceição. Meu número é 30333. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci em Campinas no ano de 1950, então eu tenho 70 anos de idade e, ao mesmo tempo, essa é a minha primeira vez que eu participo de uma campanha eleitoral. Então primeiro vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu nasci em Campinas, como já tinha dito, e eu sou filho de Jaime da Conceição, que era mecânico, e Adelina da Conceição, que era cozinheira. Então, eu nasci numa família pobre, nós tínhamos poucos recursos, filho único. Morei no início dos meus primeiros 10 anos no bairro da Ponte Preta e depois nós fomos morar no bairro da Swift. Quando eu passei a morar no bairro da Swift, isso já a partir dos meus 10, 11 anos de idade, eu já comecei a sentir a necessidade de que eu tinha que me concentrar nos meus estudos. E para concentrar nos meus estudos, logo depois que eu completei na época que seria o ginásio, eu fui buscar um lugar para fazer o nível médio. O nível médio na época era chamado de científico. E o científico, a única escola que eu consegui vaga era no bairro do São Bernardo, no colégio Vitor Meirelles. Só que eu morava na Swift. Eu morava no outro lado da cidade. Então o que aconteceu na minha vida já a partir dos 13 anos de idade? Eu tinha que pegar 2 ônibus, pegar um ônibus do centro para Campinas até o centro, do centro pegar um ônibus para o São Bernardo e fazer a viagem de volta. Então, eu sempre tive contato direto com o transporte público. E o transporte público naquela época não era nada bom. E aí nós vamos guardar um pouquinho essa história para continuar contando isso. Então, quando eu completei os meus estudos, aí eu passei aos 18 anos. Mais uma vez, geralmente o filho da família pobre não tem todas aquelas vantagens que tem de uma outra família, né? Uma família mais abastada. Automaticamente o filho do pobre vai servir o exército. Mas o servir o exército, isso já em 1969, não foi tão ruim, não. Apesar de nós estarmos vivendo o início da ditadura militar, nós tivemos muito contato, foi uma fase de aprendizado. Eu tenho que reconhecer, muitas vezes, enquanto lá eu estava, a gente ficava amargurado e até ansioso para sair. Mas depois que você sai, você percebe a quantidade de informações úteis que você recebe aos 18 anos. E é uma grande oportunidade que, quando você chegar à vida adulta, você usar esse aprendizado. Bom, como eu não tinha dinheiro suficiente, mesmo eu querendo ser engenheiro naquela época, eu não tinha dinheiro suficiente para iniciar uma faculdade. A Unicamp estava iniciando, era muito longe para os meus anseios, eu estava mais preocupado nessa época, assim que eu saí do exército, de ter um trabalho. E aí me surgiu uma oportunidade de ouro. Saiu uma oportunidade de ouro fantástica, que eu digo o seguinte: eu tive a oportunidade de trabalhar na IBM do Brasil. Eu lembro até hoje dessa data, no dia 13 de abril de 1970, eu comecei o meu primeiro emprego com carteira assinada. Porque antes disso, eu fui office boy, eu fui mecânico de máquina de escrever, eu fui atendente de loja.
eu vendi esterco para poder ir ao matinê no cinema. Quer dizer, eu tive vários trabalhos sem carteira. Mas a partir do dia 13 de abril de 1970, eu tive minha primeira carteira assinada e eu estava trabalhando no multinacional. A partir daí, eu tenho que dizer o seguinte, eu era negro, pobre, mas tinha uma ambição, mas ambição boa, a ambição do bem-querer, a ambição de querer crescer. E eu peguei e aceitei com muita gratidão o primeiro trabalho como montador. E a partir daí eu fui tendo promoções. Tive promoções tantas que quando chegou num dia 13 também, de agosto, numa sexta-feira de 1971, eu estava embarcando, eu estava subindo num avião pela primeira vez na minha vida e estava viajando para a Inglaterra, que eu fui trabalhar durante 4 meses pela IBM na Escócia. Depois da Inglaterra, nós fomos para trabalhar na Escócia, na cidade de Greenock, para aprender um produto novo que estava chegando no Brasil, para o Brasil, que ia ser transferido. Nós somos uma equipe de 6 pessoas para aprender esse equipamento e trazer para o Brasil. Então, a partir, nós voltamos no final do ano. Já em 72, eu fiz a transmissão de tudo o que tinha aprendido. Logo em seguida, fui promovido, passei a ser supervisor de linha de produção. E em fevereiro de 1973, aí eu já estava subindo no avião pela segunda vez. Pela segunda vez, não, aí era a terceira, mas já estava saindo do Brasil, de Campinas, ainda ao Viracopos, indo viajar para os Estados Unidos. Então a minha jornada de trabalho e dedicação e válida que me foi dado pelo o meu sacrifício do estudo e as oportunidades que me foram dadas, eu aproveitei todas. Isso, ok? Pode ir. Isso é muito importante, né? Saber que tem uma história dessa, com uma formação tão bacana. Então isso é muito importante, saber que ele tem uma história dessa, com uma formação tão importante, com uma carreira internacional também, né? E se dedicando agora aí, não sei se agora, né? Você vai dizer pra gente se agora, enfim, querendo ser vereador em Campinas. Mas, naturalmente, você já tem uma luta, né, social. Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Bom, então eu vou resumir rapidamente. Então, a partir de 73, estive nos Estados Unidos. Eu comecei a observar, a entender como que era uma democracia, porque no Brasil nós tínhamos uma ditadura. Os Estados Unidos, em 73, é um país brilhante. No Brasil, ainda a gente estava capengando com problemas de educação, de segurança, de transporte, de saúde e problemas mil nós tínhamos no Brasil. E eu comecei a observar isso com muito carinho. E eu fui vivendo, trabalhei na IBM nos Estados Unidos, eu fiquei 10 anos morando lá, nasceram os meus 3 filhos, primeiros filhos, casei, descasei, voltei para o Brasil e fiquei na IBM até 92. Aí eu continuei minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Bahia. Eu fui o responsável pela criação do polo de informática de Ilhéus através da empresa Bahia Tech. Começamos com 34 funcionários e quando eu saí de lá em 1998, nós tínhamos 500 funcionários, sendo que 350 eram mulheres. Então, a importância da mão de obra feminina para ajudar a crescer o Brasil. Isso eu acredito muito. Ok? Eu quero enfatizar, né, que na política a gente tem as mulheres lutando pelos direitos, né, que isso é muito importante, mas a gente sente um pouco a ausência de mulheres na política, né? E uma outra coisa que eu também quero enfatizar, que é justamente a necessidade, que é muito importante, que a gente tenha mais negros na população, na política brasileira. E aqui em Campinas, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, o único prefeito negro foi o Dr. Hélio. Dr. Hélio. Eu acho que não teve outro antes, né? Não teve outro. Infelizmente não teve outro. Nós tivemos um grande negro médico, que é o Francisco Grissério, em Campinas. E na política nós tivemos o Dr. Hélio, que infelizmente ele
não atendeu a todas as necessidades do povo, né? Mas não queremos falar disso. As minhas ideias são sempre propositivas, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Braga e população do Campo Grande e de Campinas, eu tenho experiência em gestão. Eu sei construir. Eu presto atenção no que o povo diz. Eu presto atenção no trabalho da mulher. Eu presto atenção no trabalho do negro, mas eu não quero aqui dividir em cores. Eu presto atenção no trabalho do cidadão campineiro, principalmente. Isso é muito importante. Então, quando chegou em 2015, o Partido Novo foi fundado. Inclusive, foi fundado no dia do meu aniversário, que é dia 15 de setembro. Então, no 15 de setembro de 2015, eu me filiei ao Partido Novo 9 dias depois. Já tinha a intenção de concorrer a um cargo eletivo, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade. E finalmente, agora, em 2020, eu passei pelo processo seletivo do Novo, que é de 3 etapas, é bem difícil, e sou um dos 16 candidatos do Partido Novo que tem valores diferenciados em prol da defesa das igualdades perante a lei, tem uma visão de longo prazo e é a favor do livre mercado. Então eu sou o único candidato negro entre os 16 do Partido Novo, mas a cor não faz diferença. O interessante para mim, o importante é participar desse processo. Isso é muito bom. É para a gente transmitir os conhecimentos. A gente está chegando no final da vida, né? Eu tenho menos vida para frente do que a que eu vivi. Mas eu tenho que transmitir isso que eu aprendi para os mais novos. Eu tenho que assegurar que a minha querida Campinas, ela seja mais do que agora. E agora eu posso até falar das minhas bandeiras, o qual eu acho extremamente importante. Vocês devem ter notado que o sucesso da minha carreira, a minha formação, foi devido à educação. Então a educação, em primeiro lugar, a educação do jovem brasileiro tem que começar a partir dos 2 anos de idade. Nós temos, o município de Campinas tem 1,2 bilhões de reais de orçamento por ano. O que significa, dividindo pela população de Campinas, é que cada campineiro contribui com R$1.000 por ano só para a educação. E esses R$1.000, a hora que a gente vê a situação não é bem recompensada. O que você acha, Braga? Você concorda comigo? É uma situação bastante complicada isso aí. Realmente é uma coisa que exige atenção, né? Exige muita atenção. Então, nós temos que assegurar a educação infantil. Você sabia que nós temos uma falta de 7.000 vagas de creche aqui em Campinas? E como que nós vamos resolver isso? Nós temos que trabalhar. Eu como vereador não posso prometer que eu vou conseguir 7.000 vagas para resolver. Eu posso prometer que eu vou assessorar o prefeito, que qualquer um que for eleito, para que ele foque no que a gente acredita que é importante. Esse dinheiro que cabe em torno de R$1.500 por mês por aluno, nós podemos contratar creches particulares para completar essas vagas. Então, nesse momento que você contrata uma creche particular, pagando R$1.500 por mês para esse dono da creche, para assegurar o acompanhamento desse jovenzinho, dos 2 até os 5 anos, antes dele entrar no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, com o melhor tipo de assistência. Ao mesmo tempo, nós estaremos criando o quê? 1.500 precisa de assistente, da pedagoga, de mais uma cozinheira, entende? Então nós estamos criando emprego. Então esse processo é muito importante que seja dado dessa maneira. Então educação básica, educação a partir do primeiro ano. E eu tenho um projeto de lei que eu quero entrar, que eu quero criar ilhas de tecnologia no ensino fundamental, já a partir do 3º ano do fundamental. Existe esse dinheiro, está disponível, ele só tem que ser bem gerenciado. A administração desse dinheiro tem que ser melhor. Não pode ser dessa maneira que simplesmente ela sai pelo ralo, tem alguns focos de corrupção, que é melhor nem falar aqui, todo mundo já sabe. Então nós temos que garantir
existe verba suficiente. Esse 1,2 bilhões de reais para assegurar equipamento de primeira qualidade para todos os alunos do ensino fundamental. Porque o mundo hoje não adianta mais distribuir lápis e caderno. As crianças já nascem sabendo usar um celular. As crianças têm a necessidade, sabem como usam um iPad. Nós que estamos velhos, nós temos dificuldade, mas as crianças não. Então nós temos que assegurar que eles estejam inseridos no processo da tecnologia. E daí eu vou para a minha segunda parte. Quando essa criança, saindo já aos 14 anos, indo para o ensino médio, ele já sabe o que vai saber, ele está potencial para o trabalho, e quando ele vai para o ensino médio, ele já está trabalhando no ensino médio, no ensino profissionalizante, porque ele entendeu a necessidade do que ele vai ser quando crescer. Então nós estamos assegurando um trabalho. Então um cidadão bem instruído, com educação, ele vai ter melhor condição de trabalho, ele vai ter melhor vida, e a partir disso eu vou passar para a minha terceira parte, que é o transporte público. Porque entre você ir do seu trabalho para casa, da sua casa para a escola e vice, ida e voltando, esse transporte público tem que ser de qualidade. Nós não podemos conviver com a situação que a gente acompanha todo dia, principalmente aqui no Campo Grande, com o atraso da disponibilidade da inauguração do BRT, que estava planejada e prevista para abril de 2020. Nós estamos em outubro de 2020 e nada foi feito. Estamos atrasados, já enterramos 420 milhões de reais, ainda faltam 120 milhões planejados para terminar o BRT. Então isso, eu digo o seguinte, pessoal, eu, como volto a dizer, um vereador, ele tem 4 responsabilidades que são simples: representar o povo, legislar, fiscalizar e assessorar o executivo. Assessorar o executivo é o seguinte: é acompanhar o trabalho dos prefeitos, do prefeito que for eleito. Então não é complicado, mas tem que ter honestidade e sinceridade. É por esse motivo que eu, indignado com todos os meus anos de experiência e ter pago meus impostos durante 45 anos de minha vida profissional e não ter visto retorno, não ter visto nenhum retorno, eu me candidatei a vereador, que é para assegurar que o dinheiro de você, contribuinte, seja bem empregado, que os nossos filhos, os nossos netos tenham um futuro real e verdadeiro. Meu nome é Chico Conceição, 30333. 30333. Agora é a nossa vez. Muito obrigado. Então esse foi o Chico Conceição, do Partido Novo, né? Partido Novo. E que falou aí para você que é eleitor, que está procurando conhecer um pouco mais sobre os candidatos, para naturalmente você fazer uma escolha mais correta possível. Então ele tem um histórico fantástico aqui, algumas propostas bem interessantes, e claro que você, o eleitor, vai pesquisar um pouco mais sobre ele, ver, né, mais a fundo as propostas dele, e naturalmente também você, eleitor, vai procurar entrar em contato. Se você quiser deixar suas perguntas, deixa a pergunta aqui logo abaixo, e a gente vai passar para ele também, assim como para os outros candidatos também, tá? Então esse é um momento histórico, esse é o programa Momento Político, que está registrando pela primeira vez aqui na história do Campo Grande candidatos a vereador e também a prefeito. A gente teve o Ahmed Tariq, que veio aqui candidato a prefeito. E você, eleitor, tem essa oportunidade, enfatizando que o vereador não é regional, né? Ele é eleito para a cidade toda. E o Chico é aí um candidato que você vai poder analisar e escolher, se for assim de sua vontade. Esse é o programa Momento Político, e essa aqui é a TV Campo Grande, rumo à eternidade.